Declaro aberta a sessão do dia 4 de outubro de 2023, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, excelentíssimos desembargadores, aqui iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também as excelentíssimas representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landi, ambas presencialmente. Comparecem a esta sessão. Cumprimento os servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da secretária doutora Ismênia, também os servidores que possibilitam a transmissão da nossa sessão, na pessoa do senhor Edson, a Força Policial aqui presente, e os advogados e demais presentes virtualmente. Iniciando pela apreciação e aprovação da ata número 35/2023, da sessão ordinária de 27 de 9 de 2023. Nenhuma objeção, senhor presidente. Objeção. Ata aprovada. Vamos agora para o processo com retirada de mesa. Retirada de pauta, aliás. É o 5.22, apelação civil 000-70-22-68-2018. Apelante Marta Maria do Nascimento e apelado Instituto Nacional do Seguro Social. Relatoria da desembargadora Maria Nailde. Processo com retirada de mesa. 5.18, embargo de declaração civil 02015-97-2022. Embargante Estado do Ceará, embargados Fundação Getúlio Vargas e Solon Gomes Lacerda, da minha relatoria. Passamos agora para os processos com pedidos de vista. 2.1. Apelação civil 0018-03483-2018, tendo como apelantes Antônio César Uchoa Soares e Francisco Mendes dos Reis, apelado Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão do dia 13 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a apresentação do voto vista pela excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, acompanhando a relatoria, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 27 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei que apresentaria o voto vista na próxima sessão e o julgamento foi adiado, e esta é a sessão em que ele será apresentado. Após o exame cuidadoso, né, das razões da relatoria, eu entendo por acompanhá-las na íntegra pela sua consistência. Então, anunciando que acompanho o relator, e acreditando que não haja nenhuma manifestação, em contrário, todos já votaram, se posicionaram, eu proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. 2.2, apelação civil 00-50-615-49-2021, apelantes Antônio César Uchoa Soares e Francisco Mendes dos Reis, o apelado Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes é conexo com o anterior. E tem o mesmo histórico. Na sessão do dia 13 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a apresentação do voto vista, pela excelentíssima senhora desembargadora Iraneide, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, acompanhando a relatoria, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, e na sessão do dia 27 de setembro, dando continuidade ao julgamento, a apresentação seria adiada para a sessão de hoje. E aqui apresento o meu voto da mesma forma, pela conexão com o anterior, acompanho o eminente desembargador relator pela consistência de suas razões. E proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. 2.3. Agravo de instrumento número 063-82-35-76-2022. Agravante Vicente Júnior Leite Tavares, agravado município de Aurora, também da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão do dia 13 de setembro do ano em curso, após a sustentação oral,
por videoconferência do advogado da agravante, doutor Edilson Tavares de Souza, o eminente relator apresentou seu voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para negar-lhe provimento. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, e o julgamento ficou adiado. Na sessão do dia 27 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei a apresentação do voto visto na próxima sessão, que é esta que nós estamos procedendo. E esse julgamento ficou adiado para hoje, e da mesma forma, também, após análise, verificação e aprofundamento nas razões da nobre relatoria, verifiquei que a questão processual realmente se impõe nesse caso. Então, não havia como discordar, e ratifico o voto da eminente relatoria. E proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. E aqui estou vendo a presença, né, virtual do doutor Edson, então o julgamento está à disposição, né, de Vossa Excelência para conferência posterior. Passo aqui ao 2.4, um agravo de instrumento número 063, 02, 04, 67, 20 e 22. O agravante é o Ministério Público do Estado do Ceará e o agravado do Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sessão do dia 27 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após a sustentação oral do Procurador de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, o relator pediu vista dos autos para reexaminar a matéria. Então, eu passo a palavra ao excelente desembargador Francisco Gleidson, inicialmente para confirmar a apresentação do seu voto vista nessa sessão. Obrigado, presidente. Na verdade, eu fiz só um acréscimo ao voto que é original e vou permitir fazer a leitura desse acréscimo, que o restante de vossas excelências já haviam conhecido por ocasião do exame da votação prévia. Naquela ocasião, o doutor levantou uma questão que para mim era muito nova, que era sobre o tema 220, né, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu pedi vista para examinar essa questão. E agora trago ao conhecimento de vossas excelências. Vale ressaltar que a situação narrada nos autos se distingue do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE número 592 e 581 de São Paulo, afeta ao tema 220 e repercussão geral. Porquanto a pretensão autoral consiste na construção de novo prédio para a Delegacia Regional de Tauá, em face da condição precária e insalubre da unidade, ao passo em que a tese fixada no tema 220 trata especificamente da possibilidade de reforma de estabelecimento prisional, com o objetivo de assegurar a observância dos direitos fundamentais dos presos. Essa situação, porque eu já havia julgado, aliás, eu não, todos nós havíamos julgado já situações semelhantes, e não é de agora, é muito, sobre a independência dos poderes e que o tribunal não poderia se imiscuir na gestão pública e obrigar o poder público a construir prédios. Então, essa era a tese já consagrada. Quando o doutor Laércio trouxe essa informação do tema 220, me causou uma certa curiosidade para aprofundar e ver qual era, de fato, a incidência sobre o que a gente já vinha decidindo. O tema traz a seguinte posicionamento, aspas. É lícito ao judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito da sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 55º, incisos 49 da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento de reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. Fecho aspas. Nesse sentido, o Ministério Público afirma que o prédio não tem acomodações ideais e não possui efetivo suficiente à demanda
mas não que equipamento oferecesse risco à incolumidade física e moral das pessoas custodiadas. Outro sim, é fato notório que a custódia das pessoas privadas de liberdade tem sido feita em estabelecimentos regionais e não locais. Todavia, a alocação dos recursos humanos é matéria reservada à administração pública, de modo que não se admite a interferência judicial na questão, salvo em situações especiais, porque não é o caso. E aí, eu fui buscar o que é que estava acontecendo de novo aqui no ambiente das nossas câmaras. E encontrei uma decisão recente do desembargador Washington, que eu vou permitir ler, já enfrentando exatamente essa mesma situação. Apelação, aqui eu vou transcrever a ementa do acordo da lavra do eminente desembargador Washington. Apelação em remessa necessária, ação civil pública, sentença que julga improcedente demanda voltada à condenação do Estado do Ceará, a obrigação de construir nova delegacia e alocar mais servidores na unidade, distinção com relação ao tema 220 do STF. O Ministério Público apelante não fez prova, artigo 373, inciso 1 do CPC, de que a construção de uma nova delegacia no município de Ipu, caso aqui é Ipu, seria necessária a promoção do mínimo existencial da dignidade humana e a integridade física das pessoas privadas de liberdade. 2. De fato, o parquet afirma que o prédio não tem acomodações ideais e não possui efetivo suficiente à demanda, mas não que o equipamento ofereça risco à incolumidade física e moral das pessoas custodiadas e demais usuários. Ademais, fato notório que a custódia das pessoas privadas de liberdade tem sido feita em estabelecimentos regionais e não locais. Por outro lado, a alocação dos recursos humanos é matéria que compete principalmente à administração, de modo que não se admite interferência judicial na matéria, salvo em situações especiais, o que não é o caso. É bem verdade que o prédio da delegacia de Ipu se beneficiaria bastante de aprimoramentos, mas não é toda necessidade de melhoria que justifica a intervenção excepcional do Poder Judiciário sobre a política previdenciária, mas apenas quando em risco mas apenas quando em risco integral física moral dos presos, o que, repite-se, não foi alegado. Por esses motivos, a situação se distingue da hipótese do tema 220, repercussão geral, e a demanda deve ser julgada improcedente sob pena de ofensa e separação dos poderes. Portanto, essa decisão, ela como eu falei, da terceira Câmara de Direito Público, do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo, seu relator. E eu estou mantendo, presidente, o entendimento já exarado inicialmente, reconhecendo que as prefeituras, elas não podem ser obrigadas a construir prédios sem uma razão excepcional. Não tenho voto, portanto. Pois não. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, passo aqui a palavra à desembargadora Maria Iraneide, como vota. Obrigada, senhora presidente. O desembargador Gleidson fez aí esse estudo da decisão da terceira Câmara, que ela vem ao encontro daquilo que a gente já vinha decidindo anteriormente, né, ao tema invocado aqui pelo Ministério Público. De sorte que eu acompanho na íntegra o eminente relator. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo. Também acompanho o eminente relator, presidente. Então, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Passamos agora para a apelação civil 013 42 38 57 2013. Apelantes Adriana Maria Rodrigues da Silva, Lucas Rodrigues da Silva e Aline Rodrigues da Silva.
O apelado é o Estado do Ceará. Relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sessão do dia 13 de setembro do ano em curso, após a sustentação oral do advogado dos apelantes, Dr. Francisco Arthur de Souza Munhoz, a eminente relatora, desembargadora Maria Nailde, apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação cível para dar-lhe parcial provimento. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 27 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, o excelentíssimo desembargador Francisco Gleidson apresentou seu voto vista no sentido de conhecer da apelação cível, afastar a preliminar suscitada e dar-lhe provimento, divergindo do voto da relatoria. Na sequência, a excelentíssima desembargadora Maria Nailde pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria, e o julgamento ficou adiado para a presente sessão. Passo a palavra à excelentíssima desembargadora Nailde para confirmar se apresentará o voto vista nesta sessão. Senhora presidente, eu, no decorrer dessa semana, iniciei o estudo elaborado aqui pelo desembargador Gleidson, e eu quero dizer a Vossa Excelência que continue em análise e na próxima sessão apresentarei, viu? Está bem, desembargador. Então, o processo adiado para a próxima sessão. Passamos agora o processo 2.6 da pauta. É uma apelação civil 00514788282020. Apelante Maria José Gonçalves Teixeira. E o apelado Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Iguatu, da minha relatoria. Na sessão do dia 13 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após o voto desta relatoria, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe provimento, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde. Na sessão do dia 27 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, a excelentíssima desembargadora Maria Nailde apresentou seu voto vista no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento, divergindo do voto desta relatoria. Na sequência, eu pedi vista dos autos para melhor reexaminar a matéria, e o julgamento ficou adiado. E nesse reexame, eu verifico a necessidade de retirada de pauta do processo para verificar a necessidade ou não de uma diligência. Então, a partir do voto da desembargadora Nailde, foi bem propício para suscitar esse reexame. Então, estou comunicando a retirada de pauta. Vamos passar agora aos processos com julgamento suspenso. Nós temos a apelação cível 2.7 da pauta, 000574743. Apelante, ELOA, apelado EDUC, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na realidade, essa situação, ela é atípica por conta também dos processos. Eu sei que já foi julgado, mas ele merece essa consignação. Na sessão do dia 6 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após o voto do eminente relator, no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, e o julgamento foi adiado. Na sessão do dia 27 de setembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, apresentei meu voto visto no sentido de conhecer da apelação cível para dar-lhe parcial provimento, divergendo do voto da relatoria. O excelentíssimo senhor relator manteve o seu voto originário no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento, sendo acompanhado pelos excelentíssimos desembargadores, Maria Iraneide e Luiz Evaldo Gonçalves Leite e a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Aqui recordo que o julgamento, na ocasião, ele foi convertido em estendido. Então, como esse julgamento continua na pauta como sendo adiado, eu estou só ratificando, porque na publicação ele está adiado, não, ele foi estendido e julgado. Então, nós... Sem prejuízo. É só para consignar e evitar algum equívoco. Foi julgado na semana passada. Ratifica, não é? Todos ratificam. Eu também ratifico. O julgamento feito e proclamo o resultado. Julgamento
apelação cível conhecida e desprovida por maioria. Nós estamos passando, né, por algumas inconsistências aí no sistema, mas nós vamos superando, não é? Então, a senhora secretária fica consignado, não é? Passando agora... A secretária está trabalhando por lei, né? JE, servidor. E confusões, né? Exato. Sai de confusões. Confusão. Corra melhor. Esse aqui está tudo maravilha. Eu abro aqui, meus processos. Mas... Você vai mandar uma mensagem. Está faltando liberar processo todo. Para mim está tudo ok. Está tudo ok, né? Eu sou até insistente, mas porque, né? Tem muitos... Os colegas não estão vendo. E eu vejo que estão liberados. Exato. Existe uma dissonância entre as liberações para cada relator. Realmente fica bem complicado mesmo. Então, vamos passar aqui para os processos com pedido de sustentação oral. Nós temos 1.32 da pauta, apelação cível 028, 13, 37, 50, 2021. É no PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide. Apelante, Sigel Industrial Limitada, e o apelado é o Estado do Ceará. Aqui o doutor Roberto Novaes pediu a sustentação oral em nome de Sigel Industrial Limitada. Eu indago ao doutor Roberto Novaes. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor Roberto. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação oral. Excelências, boa tarde. Espero que estejam me escutando bem. Caso contrário, peço, por favor, que me avisem. Primeiramente, é uma grande satisfação estar aqui sustentando para a segunda Câmara de Direito Público. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de sustentar perante Vossas Excelências. E durante essa semana eu fui muito bem atendido pela doutora Tereza Neumann, pela doutora Maria Iraneide e pelo doutor Luiz Evaldo, que muito bem me ouviram, muito bem me atenderam, porque eu pude já antecipar um pouco das razões dessa apelação. E, em síntese, Excelências, trata-se aqui de uma apelação cível que se volta contra a sentença proferida na 7ª Vara da Fazenda Pública, a qual indeferiu o pedido realizado em sede de ação declaratória com pedido de restituição de indébito, protocolado exatamente pela contribuinte Sigel Industrial Limitada. No mérito, em síntese também, nada mais se trata do pedido do que a incidência do ICMS sobre a energia elétrica da contribuinte sob uma alíquota a menor do que aquela que vinha o Estado do Ceará de fato promovendo. Como se sabe, a alíquota modal do Estado do Ceará, especialmente para bens considerados supérfluos, era de 25%, mais um adicional relativo ao fundo destinado à pobreza do Estado do Ceará, comumente chamado de FECOP, de 2%. Diante disso, em bens considerados supérfluos, como armamentos, bebidas, tabacaria e munições, o ICMS incidente no Estado era um total de 27%. Ocorre que, junto de todos esses bens, os quais eu acabei de dizer, também estava a energia elétrica, considerada supérflua e sujeita a uma alíquota de 27%, diferentemente de outros bens, os quais compõem ali a cesta básica dos cidadãos do Estado, aos quais estavam sujeitos a uma alíquota de apenas 18%. Foi exatamente diante disso que, no dia 24 de novembro de 2022, Excelências, ajuizou-se a ação originária, pedindo, principalmente com base no julgamento do tema número 745 do STF, a adoção de critérios seletivos do ICMS na energia elétrica. Como ficou muito bem consignado pela Suprema Corte, ainda que a adoção de alíquotas diferentes com base no critério da seletividade tributária seja realmente uma faculdade dos estados, quando o governo estadual houver por utilizar desse critério, a eletricidade ela não poderá ser equiparada a uns bens supérfluos. E o ICMS incidente sobre essa operação deverá, de fato, ser aquele mesmo utilizado para os bens considerados essenciais à população. Então, dentro daquela ação originária, pediu-se duas teses principais. A primeira, que a alíquota de fato utilizada não fosse a de 25% modal da energia elétrica, também pedindo a restituição do indébito dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos.
Além disso, excelências, requereu-se também a impossibilidade da aplicação desse adicional de 2% relativo ao FECOP sobre a energia elétrica, vez que o FECOP, de acordo com o artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, só incidirá também sobre bens supérfluos. Então, nós temos aqui a aplicação direta de uma decisão do STF, consignada no tema 745, e a aplicação de uma tese filhote, uma vez que a não incidência da FECOP na energia elétrica não foi um tema ali discutido pelo STF. Então, a gente traz aqui uma aplicação direta e uma analogia ao presente caso, vez que a FECOP só pode incidir sobre bens supérfluos e a energia elétrica já foi determinada como um bem essencial e jamais supérfluo. Ocorre que, como já falei aqui, essa ação ela foi ajuizada no dia 24 de novembro de 2022 e, de acordo com a própria Suprema Corte, todas as ações ajuizadas posteriormente ao dia 5 de fevereiro de 2022 já não poderiam mais se valer desses direitos creditórios dos últimos 5 anos, eis que sujeitas à modulação de efeitos da lei designada. Além disso, dentro da sentença também aqui recorrida, o excelentíssimo juízo de primeiro grau entendeu que já teria sido objeto de análise pelo STF a constitucionalidade da FECOP. Ocorre, excelências, que apesar de fato, não estar aqui se discutindo os efeitos da modulação designada pela Suprema Corte, a FECOP ela apenas foi decidida no STF quanto à sua constitucionalidade, quanto à possibilidade da sua aplicação dentro dos estados do Brasil. Mas, em momento algum, o STF já analisou a possibilidade da incidência da FECOP sobre a energia elétrica. Então, o que se traz aqui, totalmente diferente do que foi levantado na sentença, não é a constitucionalidade ou não dessa taxa, desse adicional de 2%, mas sim a impossibilidade de aplicação desses valores sobre a energia elétrica, fazendo-se isso por meio de uma analogia ao julgamento do tema 745. E como é uma tese filhote, que naquele momento não estava se decidindo sobre a FECOP, mas sim sobre a adoção dos critérios da seletividade do ICMS, esse pedido exclusivamente não se atém à modulação de efeitos ali determinada. Razão pela qual, em sede de apelação, não se pede apenas a não subsunção da empresa a esses valores, mas também o direito de crédito ou compensação dos valores indevidamente pagos a maior, nos últimos 5 anos, a título de adicional de FECOP. 2 pontos muito interessantes que foram trazidos em sede de contrarrazões à apelação foram, primeiro, o não conhecimento do recurso de apelação, de acordo com o que estava ali trazendo o Estado do Ceará, em decorrência de, supostamente, a apelação não ter batido frontalmente com o que teria sido designado, que teria sido ali levantado na sentença. De acordo com o fisco estadual, a sentença ela não teria dado provimento aos pedidos autorais exclusivamente em decorrência da modulação de efeitos do tema 745. Ocorre que não foi exatamente isso, não foi apenas isso que a sentença determinou. A sentença tanto disse que eu deveria obedecer à modulação de efeitos, mas ela também entrou no detalhe da constitucionalidade ou não da FECOP. Então, a apelação ela merece ser de fato conhecida, porque ela combate diretamente o que a sentença trazia. Além disso, excelências, também fala-se de uma possibilidade de extensão, de acordo com o que o Estado do Ceará insiste em trazer, uma possibilidade de extensão dos efeitos da modulação do tema 745 ao adicional da FECOP, o que não pode acontecer em hipótese alguma. Eu vou fazer aqui até uma comparação. Imagine que os tribunais comecem a aplicar a modulação de efeitos da tese do século em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a uma outra tese, uma tese filhote, muito parecida com o que está acontecendo aqui, que no caso seria a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Quando a Fazenda Estadual pede para que se aplique a modulação de efeitos do tema 745 do STF à exclusão da FECOP sobre a energia elétrica, basicamente ele pede, de uma forma muito análoga a esse exemplo que eu acabei de trazer, a extensão dos efeitos da modulação de uma decisão. É um outro tema, que apesar de análogo, não é o mesmo. Por fim, excelências, também um outro ponto trazido pela Fazenda Estadual seria a ausência de interesse recursal da contribuinte, o que também não merece proceder. Uma vez que, de acordo com o Estado do Ceará, após a edição no dia 12 de julho de 2022, de Lei Complementar Estadual,
fazendo com que a FECOP já não existisse mais no nosso estado, a Sigel Industrial Limitada já não teria mais direito, já não teria mais interesse em estar aqui recorrendo. Ocorre que não se pede apenas a não subsunção desse adicional à eletricidade da empresa, mas também o seu direito de crédito ou de compensação desses tributos indevidamente pagos nos últimos 5 anos. Razão pela qual, com certeza, existe interesse recursal no presente caso. É diante disso, excelências, que pede-se o provimento do presente recurso de apelação para que a sentença a qual seja integralmente reformada, para que a empresa já não seja mais cobrada desse adicional de 2% de ICMS sobre a energia elétrica paga em decorrência da exclusão dessa taxa destinada à FECOP, assim como o seu direito a essa restituição ou compensação desses valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos. Além disso, pede-se também a condenação da Fazenda Estadual em honorários subcomerciais. Muito obrigado, é a sustentação. Obrigada, doutor Roberto. Passa a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Eu, com base no que foi sustentado aqui, senhora presidente, eu vou pedir vista para melhor análise. Pois não. Vista concedida. Vamos passar agora para o 5.37, apelação cível 017. Licença para me retirar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. 5.37 da pauta, apelação cível 017, 18, 26, 25. A relatoria também da desembargadora Maria Iraneide, o apelante Pedro Paulo Lopes Vieira e o apelado Estado do Ceará. Requereu sustentação oral, em nome do apelante, o doutor Andrew Regis Rolim Fernandes. O senhor, doutor Andrew Regis, encontra-se na pauta? Ou Boa na tarde sala? a todos. Boa tarde a todos. Estou presente, sim. Está presente. Então, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, doutor. Então, o senhor pode iniciar a sua sustentação oral. Obrigado. Doutor, só antes uma questão Sim. específica aqui. Esse processo já possui recurso especial e, ao que eu entendi aqui dos autos, né, essa sessão aqui específica seria apenas para apreciar a adequação do julgado anterior, que já foi inclusive recorrido, ao tema 1076 de recurso repetitivo do STJ, que trata apenas da condenação em honorários contra a Fazenda Pública. Então, eu gostaria de só tirar essa dúvida se, de fato, o objeto aqui de julgamento seria reanalisar a integralidade do mérito dos autos ou seria apenas a adequação ao tema, como sugerido pela presidência do tribunal quando da análise dos recursos, do recurso especial. Que, inclusive, esse tema, na verdade, faz parte do recurso especial, foi um pedido da parte recorrente que se fosse observado. Com essa observação, o senhor não dispensaria a leitura do relatório? Ela está vinculada à Isso, porque no dispensa? relatório também consta, porque no relatório consta a integralidade dos autos, inclusive os recursos que já foram interpostos. Então, fiquei nessa dúvida se de fato, porque se de fato a apreciação se limitar ao tema do STJ, ao tema 1076, não há interesse da minha parte de realizar a sustentação. Em relação a outros objetos, mas não em relação a isso que foi, de fato, o despacho da presidência do tribunal. Então, passa a palavra à relatoria para se pronunciar e, se assim o desejar, fazer a leitura do relatório. Sim, excelência, É só sobre esse tema. ponto? É só o reexame sobre só o tema. Então, o senhor dispensa? Podemos passar para a sustentação? Então, dispensa, doutor, porque foi, inclusive, pedido do recurso especial, né, que eu interpus, né, representando meu constituinte, a adequação a esse tema. Certo. Então com a dispensa da sustentação oral, eu passo a palavra à desembargadora Iraneide para a síntese do relatório, do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Eu vou fazer a leitura da emenda que eu creio que solucione a questão. Por decisão monocrática da vice-presidência deste tribunal, retornar os autos para análise da pertinência do juízo de retratação nos termos do artigo 1040, inciso 2 do CPC, para avaliar se o acordo proferido por esta Câmara, objeto do recurso especial, se encontra ou não em sintonia com o entendimento firmado pelo STJ no tema 1076 dos recursos repetitivos.
Superior Tribunal de Justiça, proceder à apreciação do tema, ultimando o julgamento conjunto dos recursos especiais, números 1850, 512, São Paulo, 1877, 883, todos de São Paulo, fixando as seguintes teses. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor A, da condenação, B, do proveito econômico obtido, C, do valor atualizado da causa e apenas admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Fecho aspas. No caso em tela, não obstante o proveito econômico obtido pelo vencedor ser inestimável ou irrisório, verifica-se não ser o valor atribuído à causa muito baixo, ultrapassando o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública de 60 salários mínimos, sendo de rigor a adequação do julgado aos novos parâmetros definidos pelo STJ para o fim de aplicar a tese firmada no julgamento do tema 1076. Em juízo de retratação, nos termos do artigo 10.040, inciso 2 do CPC, seguindo a orientação firmada pelo STJ do referido tema 1076, de recurso repetitivo, reforma em parte o acordo recorrido para retificar a condenação da verba honorária do Estado do Ceará para 10% do valor da causa. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Como voto o desembargador Evaldo. Presidente, esse processo realmente está sendo reexaminado com relação especificamente à verba honorária, né? Eu acho que a doutora relatora foi muito bem esclarecedora nas suas colocações com relação à matéria, e não vejo como modificar o meu voto provisório e assim acompanho integralmente. Também, da mesma forma, acompanho a eminente relatora por esses ajustes, né, em relação ao tema 1076. Então, pela consistência das suas razões, também não há como rediscutir a causa, apenas nesse ponto. E assim proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e parcialmente provida. Passamos agora ao item 5.39 da pauta. Apelação e remessa necessária 015 11 23 20 20 11. Relatoria também da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O remetente é o Juízo de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante Pronto Socorro Infantil Luiz França, SS Limitada. E o apelado do Estado do Ceará, que o doutor Bruno Leal pediu sustentação oral em nome do Pronto Socorro Infantil Luiz França. Doutor Bruno Leal, é o senhor pessoal, certo, doutor Bruno, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então, peço que o senhor Edson proceda aí os arranjos eletrônicos para que o doutor Bruno possa começar a sua sustentação oral no prazo de 15 minutos.
Então, podemos dar início, né, ao tempo. Pois não, doutor Bruno, o senhor está com a palavra para a sua sustentação. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, eminentes desembargadores. Trata-se de uma ação ordinária relativa à inexistência de relação jurídica tributária em relação ao ICMS de FAO cobrado em operação interestadual, cujo adquirente não é contribuinte do ICMS. Esse tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 1096 da Repercussão Geral, e a apelação do Estado do Ceará foi no sentido de que a juíza da terceira vara de direito da Fazenda Pública, ela foi além dos pedidos realizados pela parte em sua petição inicial. Porém, nos pedidos da parte, fica claro que, além da norma incidente específica mencionada pela parte em sua petição inicial, havia também pedido expresso para que fosse declarada a inconstitucionalidade em relação a todos os dispositivos que mantivessem a exação, a incidência do ICMS de FAO em operações de aquisição por não contribuintes do ICMS, em operações interestaduais, além daquela expressamente indicada, as vindouras. O Estado do Ceará, ele pugnou pela nulidade da sentença, apoiado nos princípios da adstrição e da constrição. Porém, nós sabemos que o Código de Processo Civil de 2015, ele é pautado também pelo princípio da subsunção, em que os fundamentos legais indicados pela parte são secundários aos fatos narrados na petição inicial. Portanto, não observamos de forma alguma a nulidade da sentença e, nesse ponto, acredito que deve ser mantida, pois utilizou, inclusive, os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal. A apelação da parte é somente no sentido da fixação dos honorários. Os honorários foram fixados em R$ 1.000, por equidade, uma causa extremamente complexa, um trabalho muito valoroso do doutor Erinaldo Dantas, hoje presidente da OAB, e de mais 5 outros advogados. Eu sou o 6º hoje, perante aqui esta Câmara. E uma discussão complexa, uma discussão profunda, um processo muito duradouro, e não observamos que os critérios dispostos para a fixação por equidade estão presentes no presente caso. A autora, inclusive, juntou notas fiscais, indicando o valor exato das aquisições, com possibilidade de correção do valor, do caso em tela, e acreditamos que o ônus da sucumbência deve ser calculado nos moldes regulamentares, ou, se fixado por equidade, se assim entenderem vossas excelências, seja fixado em patamar compatível com o trabalho dos advogados, em observância também à qualidade do trabalho realizado e à profundidade dos argumentos ali apontados. Muito obrigado, presidente. Obrigada, doutor Bruno. Passo aqui a palavra à nobre relatora, desembargadora Maria Iraneide, para a síntese do seu julgamento. Senhora presidente, assim, eu estou verificando aqui, pelo relatório, que tem a apelação do Estado do Ceará. Eu preferia, então, fazer essa conferência, porque, pela sustentação, a apelação é do Luiz França, e pelo relatório, eu quero fazer essa conferência, porque, inclusive, pela adversário do sistema, a apelação é do Estado. Então, vista concedida a relatoria. Vista concedida, eu agradeço ao doutor Bruno a sua sustentação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, excelência. Fica adiado o julgamento. Concluídas as sustentações orais, nós passamos às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e Defensoria Pública, a caso existentes. Eu indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, se há alguma manifestação nos processos desta sessão, do interesse da vossa instituição. O processo que eu gostaria de falar, doutor Luiz Laércio já falou, doutor Gleison já julgou. Muito obrigada. Os outros são assuntos que já estão bem definidos. E bem sustentou, né, na ocasião. Ele anota tudo. Mas aqui tem uma prescrição que vai agravar muito se eu falar. Tá bem. Então, passamos agora
a indagar a excelentíssima senhora representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Lanti, se da mesma forma alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da vossa instituição. Não, Excelência, nada a requerer com relação aos processos de intimação da Defensoria Pública. Obrigada, doutora Darliane. Agora passo a indagar os integrantes da Câmara sobre as ratificações dos votos provisórios, proferidos nos processos de pauta e extra-pauta e sistemas SAGE e PJE. Passo aqui iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Então, senhora presidente, eu ratifico a minha votação provisória nos 2 sistemas, está entendendo? E qual foi a outra pergunta? Nos 2 sistemas. No pauta e tem um extra-pauta. E um extra-pauta também. Ratifico. A pauta e a extra-pauta. Desembargador Francisco Gledson. Também, presidente. Ratifico todos os votos proferidos na condição de relator e na condição de vogal. Nos 2 sistemas. Nos 2 sistemas. Obrigada. Desembargadora Maria Iraneide. Da mesma forma, senhora presidente, ratifico todos os votos proferidos na vogal e relatora nos 2 sistemas, SAGE e PJE. Desembargador Luiz Evaldo. De igual modo também, presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos. Obrigada, desembargador Evaldo. Por minha vez, também ratifico todos os votos provisórios proferidos na qualidade de relator e vogal, inclusive os que eu declarei voto em contrário sobre a matéria ICMS de FAO, já que é bem conhecido e reiterada a minha posição. Mas, para cumprir o julgamento, eu vou chamar os 3 processos em que assim me pronunciei pela divergência e vou também pedir aos colegas para abrir o julgamento estendido. Então, todos no mesmo assunto, já bem conhecido. Mas iniciando, 1.34. Apelação civil 021 90 50 17 20 22. Polo ativo, Poti Brasil Comércio S.A. Polo passivo, Procuradoria-Geral do Estado e outros. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide. Neste caso, eu abro a divergência para me pronunciar pelo conhecimento e provimento da apelação. Então, gostaria de indagar, só voltando um pouco, eu primeiro proclamar um voto, né, da desembargadora Iraneide. Perdoe. Então, neste voto, desembargadora Iraneide, como se pronunciou, ICMS de FAO, é 1.34. Conhecimento e desprovimento. Conhecimento e desprovimento. Então, me pronuncio pelo conhecimento e provimento e passo ao desembargador Evaldo como se pronuncia sobre a matéria de FAO. Acompanha? Tá bem, muito obrigada. Então, eu, por minha vez, abro a divergência e abro o julgamento estendido na sequência e passo a indagar a desembargadora Nailde se acompanha a relatoria em relação a essa matéria. Pois não, senhora presidente, eu pedi no vênia, a vossa excelência, acompanho a eminente relatora. Não, desembargador Gleidson. Tudo bem, presidente, eu acompanho a douta relatoria, pedindo vênia a vossa excelência. Obrigada. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida por maioria. Passando a 1.35, só são 3. 1.35. Apelação e remessa necessária, 022 26 78 14, polo ativo, CSN Cimentos Brasil S.A. E polo passivo, Procuradoria-Geral do Estado e outros. Relatoria desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Vossa Excelência proclama aí o voto? Esse é do PJE? Esses, não, PJE, exato. São todos PJE, os 3. É 1.35, é o seguinte, é o 022 26 78. Vou localizar. Aqui só para conferir, aqui no sistema, o número pois não. dele? O número do processo. Eu vou ler novamente o número. Zero de ordem no sistema. Não, no PJE? A ordem. No PJE, na ordem do sistema? Ah, sim. É o 5, 6, o 7. 7.
É o 35. 35? Exato. Então, 35, vamos lá. Foi pelo conhecimento e desprovimento. Desprovimento, exatamente. Como voto o desembargador Evaldo? Igual a modo, presidente, Vossa Excelência, Da mesma forma, abro a divergência, também pedindo vênia, nobre relatora, e abro o julgamento estendido para indagar a desembargadora Anaílde como se pronuncia. Também, senhora presidente, pedindo vênia, acompanho a relatoria. Obrigada, desembargadora Anaílde. Proclamo o resultado. Desculpe, desembargador Gleidson. Tão automatizado? Não, automatizado, mas vamos seguir o ritual, né? Qual é a eminente relatora? Pois não. Para deixar tudo sem nenhuma dúvida, não é? Então, proclamo o resultado da remessa necessária à apelação civil conhecidas e desprovidas por maioria. 1.37 remessa necessária 020 93 39, também da relatoria da desembargadora Iraneide. O polo ativo, a LIA de Tecnologia SA, Polo Passivo, Procuradoria-Geral do Estado e outros, e relatoria da desembargadora Iraneide, como já anunciado. 1.37, 020, 93. Esse voto, senhora presidente, ele também é conhecimento e desprovimento. Desprovimento. Como voto ao desembargador Evaldo? Acompanho a doutora relatora com as vênias a Vossa Excelência. Abro a divergência, como já anunciado, para votar pelo conhecimento e desprovimento, conhecimento e provimento com as vênias da relatoria. Abro, então, na sequência, o julgamento estendido pelo artigo 942 do CPC e passo a palavra à desembargadora Anaílde. Também pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanho a relatoria. Obrigada, desembargadora Anaílde. Agora o desembargador Gleidson, como voto? Foi a eminente relatora, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado, remessa necessária conhecida e desprovida por maioria. Concluída a nossa votação, eu indago à secretária da Câmara quantos processos nós julgamos hoje. Sim. Para avaliarmos aqui a nossa evolução, né, de produtividade. 96 processos, né? Em ambos os sistemas, não é isso? Nós passaremos agora ao momento dos registros. E eu gostaria de me antecipar aos colegas para fazer um registro de pesar pelo falecimento do nosso servidor Antônio Flávio de Souza Gomes. Acredito que os senhores também gostariam, né, eu estava de se pronunciar. Aqui anotado para fazer. Já estava, né? Mas eu gostaria de fazer, né? Empolgação, né? Isso. O senhor Antônio Flávio, ele ingressou aqui no Tribunal de Justiça em 1985, antes mesmo de nós ingressarmos, né, através daquele concurso. Então, ele tinha um largo período de vida, né, todo dedicado ao Tribunal de Justiça. Isso. E ele era o único garçom servidor do Tribunal de Justiça. E, naturalmente, trespassou todo esse período do Poder Judiciário, a evolução. Então, era uma pessoa muito dedicada, inclusive, eu presenciei servindo quase às 6 horas, na última semana, quase às 6 horas da noite, ele ainda estava passando para servir. E era um cidadão, assim, bem autêntico, e pelo que eu pude, assim, ter de convivência, ele, pelo que ele falava, assim, era um pai muito extremoso, muito preocupado com os filhos, era um grande pai. Ele faleceu de quê? E foi um infarto repentino, né? Então, assim, com esse registro, eu acho importantíssimo, né, esses servidores que tanto nos ajudam, que estão tão presentes,
que fazem o judiciário tanto quanto nós fazemos. Então, assim, me tocou bastante essa passagem, né, do senhor Flávio, até porque ele comentava quando passava que estava, assim, na iminência de se aposentar e queria cuidar da sua netinha que está por vir, né? Então, fica a nossa história também feita pelo fechou um ciclo do judiciário, com toda certeza. Vossa Excelência, eu me acosto, se não fosse feito, eu iria fazer, porque é justamente esse comentário, né? De uma forma, a vida dedicada, né, a nos servir, né? E servia com tanta dedicação e educação. E eu recordo do último evento que a minha coordenação fez, que foi o relançamento do livro da Aurimora Costa. Ele estava presente e disse: desembargadora, eu posso pegar um livro, né, já que estava ali à disposição de quem estivesse presente, né? E eu achei interessante ele... Isso. Me chamou a atenção esse interesse dele. Eu disse, com certeza, pode levar, pode pegar. E achei aquilo assim, tão assim, porque eu achei muito bonita a história dessa senhora. Sim. E eu queria levar esse livro. Eu digo, pois pode levar, leia e leia se tiver tempo. E aquele evento foi bem, assim, bem interessante, né? A lembrança da desembargadora Iraneide, porque aquele evento foi muito importante. Assim, ele revolveu muitos fatos e a dedicação da magistrada, né? E ele estava lá também. Eu achei interessante ele assistir. Quando terminou, aí ele comentou comigo, eu estava com 2 assessores, e ele comentou assim: a minha vida daria também um livro, né? Porque eu estou aqui, vivi. Ele viu aquela dedicação. Né? Posso tirar uma foto? Pode, eu acho. Ele confundiu as histórias com a história do tribunal, eu estou dentro. Sim, eu estou aqui, eu faço parte disso. Então, o evento foi importantíssimo, né? E aqui também. E aqui também eu posso fazer um acréscimo, que o Flávio, ele sempre foi amante da música brega. Sim. E ele sabia da amizade da nossa família com Silvino Neves, né? Que tem aquele programa Clube do Brega. E vez por outra ele me cobrava, disse assim: desembargadora, nunca mais o Silvino Neves me deu um alô. Sim. Lembre para ele me dar um alô, porque eu fico muito feliz quando eu estou ouvindo o programa do Silvino Neves, sim, que eu escuto ele falar no meu nome, que eu sempre dizia: Silvino, diga que é o garçom que serve os desembargadores lá do Tribunal de Justiça. Ele ficava muito orgulhoso disso, e ele me cobrava. Então, depois da viuvez do Flávio, ele passou por momentos difíceis, porque realmente ele tinha assim, um apoio muito grande da esposa. Sim. Não sei se vocês sabem também, ele tem um filho especial. E esse filho especial, ele, depois da viuvez, foi quem passou a cuidar. Então, ele sempre relatava dessa ocupação que ele tinha, desse desdobramento, que ele tinha que ficar aqui no tribunal e cuidar desse filho, né? E agora aí, acho que a irmã agora é quem vai ficar à frente, né, desses cuidados, né? Mas é bem interessante, eu não sabia desse dado, de que ele teria ingressado no tribunal em 1985, né? Então, fazendo aqui uma conta bem rápida, 38 anos, né? Uma vida, né? E ele foi muito, assim, feliz e se achou merecedor de que também teria um livro para ele, né? Exato. Porque os assuntos, os pitorescos mais... né? Tinha na cabeça a história de todos os desembargadores que já passaram por aqui. Era interessante. Se a gente tivesse tempo para conversar com ele. Ele tinha muitas situações pitorescas, né? Exatamente. Pois foi muito bem lembrada aí a homenagem da desembargadora Tereza Neumann, esse grande garçom que nos deixou nesse final de semana. E também imitava o Michael Jackson. Não sabia, não. Se tivesse uma oportunidade assim nos bastidores. Na última. Te amou a vida, né, também, a família. Tinha orgulho de trabalhar. Tinha orgulho de trabalhar aqui, então, é um servidor bem
bem especial mesmo. Na última sessão, quando eu fui passando lá, ele estava sentado ali no quinto andar. Sim. Quer dizer, São os momentos que a gente não pode deixar para amanhã, né? Mas a vida é muito frágil, né? Muito frágil, muito. Ele ingressou um ano depois que eu ingressei na magistratura, né? Foi, não é? Em 85 ele começou, né? Ele iniciou em 85. Né? Um ano antes, né? ano antes. Mais veterano, né? Nós ingressamos em 86, né? 86. Importante esse registro. Eu acho que sim. De acordo com tudo que vocês De relataram acordo, aí. de pleno acordo. Que todos sentimos, é o nosso sentimento comum, o Ministério Público já manifestou que se acosta, né? Um ciclo, porque antigamente você tinha concurso para tudo, né? Ou ingressava para motorista, garçom, serviços gerais de uma certa forma. E esse momento não existe mais. Se contratar as empresas terceirizadas. Exato. Mudou muito, né? O judiciário tem uma rotatividade, né? A pessoa não vivencia a instituição. Não incorpora esse estudo. Não, exatamente. Como a doutora Sheila falou, realmente foi um ciclo, né? Que se vai, que esteja com a glória de Deus ao seu lado, né? Por toda essa trajetória como servidor público e pai. Então, nada havendo mais os pares a registro, ou se houver, nós estamos encerrando a nossa sessão de hoje, né, com as graças de Deus e... De São Francisco. E São Francisco, sim, São Francisco de Assis. Hoje Aqui o Francisco também. homenagem da